Liturgia diária. Primeira leitura. Jeremias, capítulo 20, versículos do 10 ao 13. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforramos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 68. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso, elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Segunda leitura. Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 15. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão, o qual era figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. Mateus, capítulo 10, versículos do 26 ao 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado,
e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, direi-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do dia. São Patrício. O que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não comecei este trabalho por mim próprio. Foi Cristo Senhor que me ordenou que viesse passar o resto dos meus dias junto dos irlandeses pagãos. Se o Senhor assim quiser, e se Ele me guardar dos maus caminhos. Mas não confio em mim próprio, enquanto resido neste corpo de morte. Não levei uma vida perfeita como outros fiéis, mas confesso ao meu Senhor e não me envergonho na sua presença, porque eu não minto. Depois que o conheci na minha juventude, o amor de Deus cresceu em mim, assim como o meu temor, e até o presente, pela graça do Senhor, guardei a fé. Que se ria, pois, e me insulte quem quiser. Eu não me calarei, nem esconderei os sinais e as maravilhas que o Senhor me mostrou muitos anos antes de terem se realizado, pois Ele conhece todas as coisas. Por isso, dou sem cessar graças a Deus, que tantas vezes perdoou os meus disparates e a minha negligência, e não se irritou uma única vez comigo, a quem fez bispo. O Senhor teve piedade de mim, em favor de milhares e milhares de homens, porque viu que eu estava disponível. Com efeito, muitos foram os que se opuseram a esta missão. Falavam mesmo entre si nas minhas costas e diziam: por que se lança ele nesta tarefa tão perigosa entre estrangeiros que não conhecem a Deus? Não era por malícia que se exprimiam assim. Eu próprio o confirmo. Por causa da minha rudeza, não conseguem compreender porque fui nomeado bispo, e eu próprio demorei a reconhecer a graça que estava em mim. Mas tudo isso se tornou claro. Agora, explico com simplicidade aos meus irmãos e aos companheiros que acreditaram em mim, porque preguei e continuo a pregar, com o fim de fortificar e confirmar a sua fé. Possais vós ambicionar também as metas mais elevadas e realizar as obras mais excelentes. Isso será a minha glória, porque um filho sábio é a glória do seu pai.